Eu ia pregar uma palavra nessa noite que era Romanos 8:1. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu estava hoje meditando, eu falei, Senhor, eu preciso dar uma base para essa palavra. Então essa palavra nenhuma condenação, a gente vai ministrar ela domingo que vem. E hoje eu quero trazer para você algo muito forte. E domingo que vem você só vai fechar com chave de ouro. Essa noite eu quero falar sobre algumas raízes. Sobre algumas raízes de engano. Que acontecem na vida de muitas pessoas. Quando nós lidamos com qualquer tipo de problema, a gente precisa aprender a lidar com as raízes, se a gente quer resolver esses problemas. Muitas vezes, plantas malignas, elas nascem em nossas vidas, e elas trazem folhas e frutos dessas plantas, que muitas vezes são pobreza. Muitas vezes os frutos e as folhas dessas plantas são doenças, ansiedade, depressão, ou muitas outras coisas ruins que vêm sobre todas as pessoas que vivem sobre essa terra. E o que a maioria das pessoas fazem para resolver esses problemas? Imagina esses problemas como frutos de uma árvore. Eles vão lá e arrancam as folhas, arrancam os frutos, para que esses problemas sejam resolvidos. Todavia, eles não percebem que mais na frente essas folhas brotam de novo, esses frutos brotam de novo. E eles continuam vivendo aquele ciclo de problema, aquele ciclo de necessidade. E a pergunta é, pastor, como resolver isso? Não adianta você lidar com as folhas. Não adianta você lidar com os frutos. Você precisa saber que por baixo daquelas folhas, daqueles frutos, por baixo daquela superfície existem raízes. Raízes que precisam ser arrancadas. Nós precisamos lidar com as raízes. Se a gente quer ter uma vida livre, uma vida abençoada. Você só vai eliminar a planta se você eliminar as raízes. Do mesmo modo, toda doença crônica, todos os problemas conjugais, todo sintoma de depressão, de ansiedade, todos os problemas familiares, são como folhas dessa árvore doente. E você não vai resolver esses problemas arrancando as folhas. Você precisa arrancar as raízes. Você precisa arrancar as raízes para que ela não brote mais em nossas vidas. Para que ela não se manifeste de novo. E eu queria nessa noite aqui trazer para você 3 raízes que têm afetado a vida de quase todas as pessoas e que com certeza ela já te afeta em alguma área na sua vida. Eu queria trazer para você nessa noite essas 3 raízes, que a palavra de Deus nos mostra nessa noite, para que a gente possa ter uma vida abençoada sobre essa terra. Raízes que o diabo usa para poder aprisionar, raízes que o diabo usa para poder fazer com que as pessoas não experimentem o melhor de Deus sobre as suas vidas. A primeira raiz que eu quero falar nessa noite é a raiz da vergonha. Fala assim comigo, raiz da vergonha. Basicamente a vergonha, ela é a consciência de culpa. E o que produz o homem? A consciência de culpa. Muitos pensam que o problema é o pecado. Muitos pensam que o problema da humanidade é o pecado. Que o pecado é o causador de todo o mal. Mas a Bíblia não diz assim. A verdade, o problema não é o pecado, ainda que ele seja um problema. Mas a Bíblia diz que o problema é a lei. Fala assim comigo, a lei. Antes da lei, a lei veio há 3.500 anos atrás. Antes da lei, já existia o pecado. Só que eles não sabiam. O homem não tinha consciência do pecado. Por quê? Porque não tinha lei. Para você entender, aqui na frente da nossa igreja,
Você pode estacionar o carro ali. Você chega, estaciona o carro ali. Mas se amanhã o Detran vier e colocar uma placa ali de proibido estacionar, agora tem uma lei. Você não pode mais estacionar. Então o pecado, ele estava sobre a terra, mas não tinha lei. Então a lei foi dada para revelar o pecado que estava lá. Paulo falou assim: eu não sabia que era pecado até a lei me mostrar que era pecado. Então os povos, eles cometiam as coisas e eles não sabiam. Então Deus colocou a lei. A lei é a base da tentação. E depois também é a base da vergonha e da culpa. Esses dias atrás, a minha esposa chegou lá em casa, bonita como sempre, essa que fez o vídeo aqui. E ela falou assim para mim, 33 anos de casado, tá, irmão? 30 anos de casado. Eu falei para ela assim: amor, me dá um beijinho. Ela falou assim: não pode. Eu falei: como assim não pode? É que eu fiz um negócio na boca aqui. Essas mulheres que fazem esses negócios na boca, né? Clareamentozinho, sei lá qual é o nome. Vocês sabem o que é, não sabe? Sabe não? Sabe sim. Quando ela falou que não podia, toda hora eu queria dar um beijo nela. Porque a lei é assim. Quando ela fala que você não pode, aí você quer fazer. E a lei, ela é dada para revelar o pecado. E a lei é a base da tentação. E depois que você cai, aí vem a base da vergonha e da culpa. Pensa comigo, pensa aqui comigo. Vou te levar para pensar na Bíblia agora. Lá no começo de tudo, vamos falar um pouquinho sobre Adão. O diabo, ele queria destruir Adão, não é isso? O homem. O diabo queria destruir o homem. Por que ele não chegou em Eva e falou para Eva assim: Eva, quando Adão estiver dormindo ou fazendo alguma coisa, mata ele? Foi isso que o diabo fez com Eva? Não. O diabo queria destruir o homem. Mas ele não tentou matar o homem. Simplesmente porque a única lei que tinha naquela época era a lei do fruto, que não podia comer do fruto. Então o diabo foi tentar o homem aonde? Na lei. Você entendeu? A lei, ela só serve para mostrar o seu pecado. Maior do que o pecado é a lei. O diabo podia ter falado para Eva assim: mata Adão. Não, mas como não tinha lei de matar, a lei era: não pode comer do fruto. Ele foi tentar na base da lei. Quando Adão e Eva foram criados, a palavra diz que eles estavam nus. Presta atenção nisso aqui. E eles não se envergonhavam disso. Na verdade, eles não estavam nus, eles estavam revestidos da glória de Deus. Sabia disso? Romanos 3, 23. Olha o que Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram. Coloca para mim Romanos 3, 23. Naquela folhinha maravilhosa que eu te dei. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa glória permitia Adão e Eva dominar sobre toda a criatura. E quando eles pecaram, eles foram separados dessa glória. Eles foram destituídos dessa glória. E após o pecado, Deus veio e perguntou para Adão assim: Adão, onde você está? É interessante que a primeira pergunta no Velho Testamento para o homem é aonde ele está. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a primeira pergunta no Velho Testamento é onde está o homem. E se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que a primeira pergunta no Novo Testamento é aonde está o rei, que está em Mateus 2:2. A primeira pergunta no Velho Testamento é onde está o homem. E a primeira pergunta no Novo Testamento é onde está o rei. É assim porque quando você descobre onde está Cristo, então você entende aonde você está. Você só vai entender aonde você está quando você entender aonde está o rei.
Você pode fazer parte de uma igreja. Você pode ser membro de qualquer igreja. Você pode estar aqui sentado nesse culto agora, quase dormindo, sem vontade, cansado, como você quiser. Mas você só vai se achar o dia que você encontrar o Rei. Gênesis 3, 9 e 10. Olha que interessante, Gênesis 3, 9 e 10. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Verso 10. O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Hoje eu contei uma historinha lá no grupo da família, que eu li de um pastor, que ele foi visitar um irmão que não vinha na igreja há muito tempo, e ele foi visitar o irmão e ele chegou lá na casa do irmão, bateu na porta, e o irmão não abriu, e aí ele desistiu e ele foi embora, e ele deixou o versículo de Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se abrir entrarei, cearei contigo. No domingo o irmão veio no culto, e ele veio aqui onde entrega a oferta, ele colocou um bilhetezinho para o pastor, com Gênesis capítulo 3:10, que diz assim: estava nu, eu ouvi a tua voz no jardim, mas estava nu e me escondi. Olha só que interessante, Gênesis 3:10 nos conta como o medo entrou no mundo. A primeira menção da palavra medo na Bíblia está aí. E o homem, ele não foi criado para viver com medo. Hoje as pessoas vivem com medo de muitas coisas, mas a origem de todos os medos é o medo da morte. E isso nos revela aqui em Adão. Às vezes você convida alguém assim para alguma coisa, fala: eu tenho medo. Vamos voar, vamos viajar, vamos andar de avião? Não, eu tenho medo de andar de avião. Ah, eu tenho medo de andar de navio. Na verdade, ela não tem medo do avião. Ela tem medo de morrer. Na verdade, ela não tem medo do navio. Ela tem medo da morte. E o nosso Pai, Ele não quer que a gente viva com medo. Medo do futuro. Tem pessoas que vivem com medo do futuro. Tem pessoas que vivem com medo de envelhecer. Ah, quando eu envelhecer, eu não sei como é que vai ser a minha vida. Tem pessoas que vivem, com medo de não ter o suficiente. Medo de casar, por achar que não vai poder prover uma família. Medo de perder alguém que ama muito. Olha, eu morro de medo de perder alguém que eu amo muito. Tantas coisas. Adão disse assim para Deus: eu tive medo, porque eu percebi que estava nu. Ele teve vergonha. E essa é a origem do medo. A vergonha é a origem do medo. Adão ficou consciente do pecado. E o resultado foi a vergonha. Então tudo começa com a culpa. Deus havia dito para Adão assim: olha, Adão, se você comer dessa árvore, você vai morrer. E a Bíblia diz que ele comeu. E na hora que ele comeu, ele não morreu fisicamente. E quando Deus chegou falando para ele assim: Adão, onde você está? Ele concluiu assim: bom, se Deus disse eu comer eu ia morrer e eu não morri, então eu vou me esconder, porque Deus vai me matar. Porque Deus não falha. Se Ele disse que ia morrer, você entende agora porque que Adão se escondeu? Você entende agora porque que Adão fugiu? Porque ele teve medo de morrer. Essa é a origem de todo medo. Toda a origem do medo é a morte. A base do medo é o pensamento que Adão teve, que ele pensou assim: bom, eu vou fugir porque senão Deus vai me matar. A base do medo é o pensamento que nós não somos amados. É o pensamento que nós precisamos primeiro mudar as nossas atitudes. Nós precisamos primeiro fazer algo muito bom, para só depois Deus nos amar. E quando a gente não faz algo muito bom, quando a gente não faz algo legal, a gente tem medo. A
A gente não se sente digno de chegar diante de Deus. E Adão sabia que ele tinha feito algo muito ruim. E aí o que ele fez? Ele se escondeu porque ele estava com medo. Muitos vivem procurando, sabe, conquistar o amor de Deus. Não, eu vou fazer aqui um tempo de jejum para que Deus possa me abençoar. Eu vou fazer um tempo de oração para que Deus possa me abençoar. E muitos vivem procurando conquistar o amor de Deus, fazendo coisas. Mas quanto mais eles fazem, mais eles falham. Por mais que você tente fazer, você não vai conseguir fazer a vida toda, você vai falhar. E quando você falha, você sente que você não é amado. Você olha para as dificuldades da sua vida, você olha para os problemas que acontecem no seu lar, o seu pai que discute com a sua mãe, que estão se separando, o seu pai que se separou da sua mãe, os problemas de emprego, a dificuldade financeira, sabe, tudo que acontece, e aí você olha a vida dos outros, que parece que é muito mais perfeita que a sua, você chega à conclusão que você não é amado. E você tenta fazer coisas, mas você falha, então você fala assim, é por isso que Deus não me ama. A consciência de pecado e vergonha são coisas muito próximas. Mas o Senhor diz que no lugar da vergonha, lá em Isaías 61, verso 7, Deus tem uma promessa para nós aqui hoje. No lugar da vergonha, tereis honra dobrada, no lugar da nossa vergonha. Em lugar da vergonha, vos alegrareis da vossa porção. Por isso possuirão o dobro da sua terra e terão alegria para sempre. Aleluia. Amém, amado? Então essa é a primeira raiz. Essa raiz tem tirado a alegria de muitas pessoas, porque elas acham que não são amadas. Irmão, como pastor, eu ouço demais as pessoas dizer assim, pastor, eu estou precisando ir para a igreja. Eu falo assim, amém, é porque eu estou precisando acertar minha vida. Porque elas pensam que isso vai fazer com que Deus a ame. Isso vai fazer com que Deus goste mais dela. Sabe, amado? Você não precisa fazer nada para Deus te amar mais. Você não precisa fazer mais nada. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. Não existe nada. Você pode dar seu dinheiro para os pobres, você pode fazer o que você quiser, você pode ficar orando, jejuando, não tem nada que você vai fazer nessa vida que faça Deus te amar mais. Também não tem nada que você faça nessa vida que vai fazer Deus te amar menos. Sabe, Deus te ama, isso é ponto final, e essa raiz precisa sair da nossa vida. E Adão, ele não entendeu isso. E outra raiz que mata as pessoas é a raiz do medo. Fala assim comigo, medo. A vida de muitos cristãos é completamente cheia de medo. Vivem atormentados com medo de Deus não ouvir as suas orações. Por que a maioria dos crentes não ora? Imagina se você tivesse um gênio da lâmpada. E toda vez que você esfregasse esse gênio da lâmpada, ele te concedesse 3 pedidos. Você desprezaria essa lâmpada? Eu não estou querendo dizer que Deus é um gênio da lâmpada. Mas se você tivesse consciência que as suas orações verdadeiramente são ouvidas, e a Bíblia diz assim, aquele que pede, recebe. Por que a gente não ora? Pastor, eu tenho uma dificuldade de orar, sabe por quê? Porque você não crê que as suas orações são ouvidas. Porque se você cresce, você oraria, você não tentaria resolver sua vida com suas forças. A maioria dos crentes, sabe, eles são atormentados com o medo de Deus não ouvir suas orações, medo do amanhã, tem medo de ser abandonado, medo do futuro, porque pensa que não merece ser cuidado, não merece o amor,
tem medo de desafios da obra de Deus. Não vou fazer isso não, porque é muito grande para mim. Tem medo de correr riscos, sabe, de começar um novo negócio, de fazer algo. Medo de depender exclusivamente de Deus, viver por fé. Ninguém quer. Ninguém quer viver por fé, né? Não, eu quero depender de mim. As pessoas têm medo. Todo medo é proveniente da falta de conhecimento do quanto nós somos amados. Todo medo, sabe, ele é proveniente da falta de conhecimento do quanto você é amado. Sabe, no Novo Testamento, a definição de amor não é o tanto que nós amamos a Deus. Presta atenção nisso que eu quero te falar nessa noite. No Novo Testamento, a definição de amor não é o tanto que você ama a Deus, mas sim o quanto Deus te amou. Não é o tanto que você ama a Deus, mas é o tanto que Deus nos amou. Eu ouço muitos pregadores dizer assim: amados, nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos amar mais a Deus. E a vontade que dá de fazer uma pergunta assim: mas como fazer isso, pregador? Fala a verdade se você não já teve vontade de perguntar isso. Quando você ouve um pastor, um líder falando assim: irmãos, nós precisamos amar mais a Deus. Vê se não dá vontade de perguntar assim: mas como que eu vou fazer isso? Se for apenas um mandamento, se for apenas mais uma obrigação, nós jamais iremos cumprir isso, porque ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. A base do nosso amor, a base do amor do Novo Testamento, não é o tanto que você ama a Deus, mas é o tanto que Deus te ama. Isso muda tudo. Pastor, eu preciso de um versículo, eu preciso de algo da Bíblia. 1 João capítulo 4, verso 10. Nisto está o amor. Nisto está o amor. Afirmação, acabou. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não é o tanto que você ama a Deus, é o tanto que Deus te ama. E o dia que você entender isso, você vai deixar todo o medo de lado, porque você tem medo de nunca agradar a Deus. Você precisa ter os olhos para ver o ponto central do amor. Você precisa ter olhos para ver que o ponto central do amor é o amor de Deus por nós, e não o nosso amor por Ele. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu estou falando uma das mensagens mais profundas que você vai ouvir na sua vida, e o diabo está colocando sono em você. Presta atenção, porque isso aqui vai mudar a sua vida. Eu acabei de dizer para você aqui agora que a base do amor não é o que você ama a Deus, é o que Deus te ama. Sabe, você precisa ter revelação disso. O nosso amor por Ele será apenas uma resposta do amor que nós recebemos. O amor que você vai ter por Deus é apenas uma resposta daquilo que você consegue entender, o tanto que Ele te ama. Sabe por que tem pessoas que sinceramente não amam a Deus? Elas só vêm na igreja porque elas têm medo de ir para o inferno, mas elas não amam a Deus. Sabe por quê? Porque elas ainda não tiveram revelação do tanto que Deus a ama. Quando você entender que somos amados, quando nós entendemos que nós somos amados, isso muda tudo, e aí nós podemos amar a Deus. A Bíblia diz que João era o discípulo que mais amava Jesus, e ele próprio se identificava dessa maneira. Na última ceia, o Senhor disse que um deles o trairia. Jesus estava reunido com os discípulos e falou assim: olha, um de vocês vão me trair. Pedro é aquele que representa aqueles que se apoiam no seu próprio amor. Pedro é aquele crentão que fala assim: eu te amo, meu amor por você é tudo. Sabe? E disse para Jesus assim: Senhor, por ti eu vou dar até a minha vida para o Senhor. João capítulo 13, verso 37 e 38, diz assim: e Pedro disse: Senhor,
porque eu não posso seguir-te agora, eu darei a minha vida por ti, Senhor. E Jesus respondeu: darás a minha vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro é aqueles que não estão apoiados no amor de Deus por ele. Pedro é aquele crente que está apoiado do amor dele por Deus. João, a Bíblia diz que na ceia ele estava deitado no peito do Senhor. E João perguntou assim para Jesus: Jesus, quem vai te trair? João capítulo 13, 26 e 29. Perto de Jesus estava sentado um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez o sinal pedindo: pergunta-lhe quem ele está falando, quem vai traí-lo, né? E esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. João foi o único que soube quem iria trair Jesus. Pedro e João são 2 tipos de crentes que estão dentro da igreja. Presta atenção nisso que eu vou te falar nessa noite. Pedro e João são 2 tipos de crentes que existem dentro da igreja. Pedro é aquele crente que confia no amor que ele tem por Deus. Senhor, por ti eu dou minha vida, por ti eu dou minha família, por ti eu dou meus bens, por ti, Senhor, eu te dou todas as coisas. João é aquele tipo de crente que sabe que é amado de Jesus. Sabe o que aconteceu no final dessa história? No final dessa história, só João estava nos pés da cruz e Pedro negou Jesus. E eu te pergunto nessa noite, qual deles você gostaria de se identificar? O nosso próprio amor é lei. Não confie no seu amor por Jesus. Não confie no seu amor por Deus. Você não ama Deus o tanto que você acha que você ama. Não confie a sua vida no seu amor. Sabe? Descansa no amor dele por nós. Porque confiar no seu amor, isso é lei. Mas descansar no amor de Deus por nós, isso é a graça de Deus. Sabe? Você precisa saber a definição entre lei e graça. Lei condena o melhor de nós. Na lei, os homens tentavam fazer o melhor dele, mas no final eles eram condenados, porque se você quebrasse um mandamento, você quebrava todos. Então a lei, ela sempre vai condenar o melhor de você. Por mais que você tente fazer, a religião sempre vai dizer que você está faltando mais um pouquinho. Por mais que você ora, você precisa orar mais um pouco. Por mais que você faça uma coisa boa, você tem que fazer uma coisa melhor ainda. A lei sempre condena o melhor de você, mas a graça perdoa o pior de nós, aleluia. Você entendeu isso? A religião sempre vai condenar o melhor de você, mas a graça de Deus sempre vai perdoar o pior de nós. No Monte Sinai, quando o povo apareceu para Deus, Deus mandou ele tirar as sandálias. Falou: tira as sandálias. O Monte Sinai fala da lei. Tira as sandálias dos vossos pés, porque o lugar é santo. E até hoje existem lugares assim que você vai entrar e tem que tirar a sandália, porque o lugar é santo. A lei no Velho Testamento fazia isso. Mas na parábola do filho pródigo, meu amado, o pai, depois que o filho aprontou, depois que o filho fez um monte de coisa e ele voltou para casa, o pai colocou as sandálias nos pés do seu filho. E ele disse: porque aquele que estava perdido foi achado novamente, aleluia. Na graça, nada do nós podemos fazer agradava a Deus da lei, mas na graça o pior de nós é abençoado por Deus. Sabe, nessa parábola, sabe o que Deus fez nessa parábola? Sabe o que Deus fez nessa parábola? Ele quebrou a lei. Pela lei, o filho que deveria ser apedrejado. Lá em Deuteronômio capítulo 21, verso 18 a 21. Olha o que acontecia para o filho igual o filho pródigo. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece às ordens do pai nem da mãe, e que ainda o castigue, não lhe dê ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão para os anciões da sua cidade, à entrada do lugar onde moram. E dirão a eles: esse nosso filho é teimoso, é rebelde, não obedece às nossas ordens, é um libertino e bêbado. Tudo que o filho pródigo era.
Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Assim exterminarás o mal do meio de ti. E o ficar sabendo disso, todo Israel temerá. Sabe o que o pai fez? Quebrou a lei. Porque aquele filho era beberrão, era teimoso, ele tinha todos os problemas. E quando ele chegou diante do pai, sabe o que o pai fez? Colocou as sandálias nos pés dele e disse assim: porque aquele que estava perdido foi achado. Aleluia. Deus não quer te condenar, filho. Por isso você não precisa viver com medo. Nós o amamos simplesmente porque nós somos amados. Não confie no seu amor por Deus, confie no amor de Deus. 1 João 4, 17 e 19. Olha que texto lindo. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aleluia. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Oh, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Sabe por que você ama Jesus? Porque Ele te amou primeiro. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós precisamos nos alimentar do amor de Cristo todos os dias, para vencermos o medo. Só o amor lança fora todo o medo. Nós vencemos o diabo quando nós descansamos que somos amados do Pai. Enquanto você estiver dentro de uma igreja com medo, enquanto você estiver dentro de uma igreja achando que tudo que você faz não é suficiente, enquanto você estiver dentro de uma igreja achando que tudo que você realiza, Deus não está feliz com você, você vai ser prisioneiro da religião. Mas quando você entender que você foi amado, isso muda tudo na sua vida. Presta atenção no que aconteceu com Jesus no batismo dele. Jesus estava se batizando, e a Bíblia diz que uma voz veio do céu e disse assim: esse é meu filho amado, em quem muito me compraz. Esse é meu filho amado, que eu amo muito, que muito me alegra. Agora presta atenção, até aquele momento Jesus não tinha realizado nenhum milagre. Até aquele momento Jesus não tinha realizado nada, mas a Bíblia diz que ele já era amado. Assim, nós não somos amados porque nós fazemos algo. Você não é amado porque você faz algo. Você é amado porque você é filho. O meu filho não é amado porque ele faz algo para mim. O seu filho que está aí no seu colo, o seu filho pequeno, o seu filho maior, ele não é amado porque ele bota comida dentro de casa. Ele não é amado porque ele paga a conta de luz. Ele não é amado porque ele paga a conta de água. Ele não é amado porque ele lava seu carro, não. Ele é amado porque ele é o filho. Você precisa entender isso. Deus falou assim: esse é meu filho amado. Agora presta atenção na história. Jesus acaba de batizar, e a Bíblia diz que ele é levado para o deserto para ser tentado. A Bíblia é muito rica. Quando ele chega lá, o diabo começa a tentar e fala para ele assim: se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho, lança. Olha que o diabo falou assim: se tu és filho. Mas ele omitiu a palavra principal. Ele não disse assim: se tu és filho amado. Ele disse apenas: se tu és filho. Mas ele não disse que ele era filho amado, porque o diabo sabe que quando nós entendemos que nós somos amados, a tentação perde completamente o poder. Quando você entender que você é filho amado, toda tentação que vir sobre você, ela não tem poder, porque você sabe que Deus te ama. Você nunca saberá o quanto Deus te ama, até você entender o quanto Deus ama Cristo. Você nunca saberá o quanto Deus te ama, até o dia que você entender o quanto Deus ama Cristo. Você precisa entender como Cristo é amado. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, Deus Pai entregou Jesus para ter você. Esse é o quanto você é amado pelo Pai.
Deus entregou o melhor. Deus não olhou para o mundo e falou assim: nossa, eles estão morrendo, vai todo mundo para o inferno. Deus não falou assim: vamos pegar o melhor anjo que eu tenho aqui. Vamos lá, Miguel, você é um anjo de guerra. Vamos lá embaixo, vou dar você para salvar as pessoas. Não foi isso que Deus fez. A Bíblia diz que Deus pegou o que Ele tinha de melhor, o que Ele tinha de mais precioso. Sabe para quê? Só para ter você. Sabe por que você tem dificuldade de ser crente? Porque falaram para você que crente não pode beber, não pode fumar, não pode namorar, não pode mentir. Pastor, e pode? Depende. Depende da sua natureza. Presta atenção. Ser cristão não é uma mudança de hábito. Eu queria muito trazer aquele negocinho da internet. Eu gosto demais de ver aquele velhinho. Eu fico vendo ele e começo a rir. Eu já fiz um monte de coisa difícil na minha vida. Agora, ser crente é a coisa mais difícil. Não pode beber, não pode roubar, não pode fazer isso, não pode mentir, não pode fazer aquilo outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Então pode, pastor? Depende. Depende da sua natureza. Ser cristão não é mudar os hábitos. Eu fumava, agora eu não fumo. Eu bebo, agora eu não bebo. Eu adulterava, agora eu não adulterava. Isso é mudança de hábito. Ser cristão é mudança de natureza. Você era porco, agora você é ovelha. Deus mudou a sua natureza. Você era porco, vivia na lama do pecado. Agora nós somos ovelha. Se você ainda tem vontade de fazer essas coisas, me perdoa, porque a sua natureza ainda não foi mudada. Porque uma ovelha nunca vai querer ficar na lama. Ela pode até cair na lama, mas ela sai assim, ó. Agora o porco, ele rola na lama. Se você está dentro da igreja, ainda tentando roubar, se prostituir, beber, é porque a sua natureza ainda não foi mudada. Então, meu filho, vai logo, porque você vai para o inferno dentro da igreja. Pelo menos vai para o inferno lá fora. Quem tem a natureza de ovelha, quando ele peca, porque ela peca, mas ela se sente mal. Quando ela peca, ela sabe que a natureza dela não é para isso. Sabe, esse é o ponto. Deus entregou o que Ele tinha de melhor. E quando nós entendemos que nós somos amados, irmão, você vai entender o que é ser membro de uma igreja, da igreja de Cristo. Você não vem para a igreja porque você tem medo do inferno. Você vem para a igreja porque você tem um pai que te ama. E você não consegue viver longe dele. Você foi capturado por ele. Você acorda pensando nele. Você trabalha pensando nele. Ele é o seu noivo. A Bíblia diz que nós somos a noiva. Você é a noiva apaixonada. Você acorda pensando no noivo. Você vai trabalhar pensando no noivo. Você trabalha pensando no noivo. Você volta do serviço pensando no noivo. Você janta pensando no noivo. Você dorme pensando no noivo. Você acorda de novo pensando no noivo. Porque agora você está apaixonado pelo noivo. Você não está aqui porque tem medo do inferno. Você está aqui porque você é apaixonado e você não tem mais medo. Você entende que você foi capturado pelo amor de Deus. Quando nós entendemos que nós somos amados, amado, a fé, ela começa a fluir em nossas vidas. Gálatas capítulo 5, verso 6, olha que versículo profundo. Gálatas 5, 6, porque Cristo Jesus nem é circuncisão, nem circuncisão, a parte B, mas sim a fé que atua pelo amor. Sabe, eu li esse versículo, eu pensava assim, é por isso que as coisas não acontecem comigo, porque a fé, ela só atua pelo amor, a fé só acontece pelo amor. E aí eu ficava pensando assim, por isso que as coisas não acontecem comigo, porque meu amor é muito pequeno. Aí eu descobri que não é o amor que eu tenho por Deus, é o amor que Deus tem por mim. É quando eu descubro o amor que Deus tem por mim, é quando eu descubro o precioso amor que Deus tem por mim, então agora eu tenho fé para poder acontecer as coisas na minha vida. Aleluia. Se você entender isso, irmão, você vai pedir, como Jesus falou, qualquer coisa e vai acontecer na sua vida, porque a fé, ela só atua pelo amor.
Qual amor? O seu por Deus? Não. O de Pedro? Não. O de João. O amor que você sabe que você é amado. Então você tem um filho. Esse filho sabe que você é amado, que ele é amado. Ele precisa de fé para chegar dentro da sua casa e pedir para comer um pão, para abrir a geladeira? Não, ele já entra, porque ele sabe que ele é amado. Fala assim: eu sou amado. Eu quero encerrar nessa noite com a última raiz. A raiz da condenação. Eu estou contando a história de Adão para você. Adão pecou e ele teve vergonha. Depois ele teve medo. Depois ele teve condenação. Depois que manifestar a vergonha, o medo, nós percebemos a condenação em ação. Nós percebemos a condenação na vida de Adão. Quando nós sentimos condenado, nós rapidamente, sabe o que nós fazemos? Nós condenamos os outros também. Você já viu aquelas pessoas que julgam todo mundo? Que não é crente nada, sei o quê, sei o quê, olha lá, depois diz que é crente, olha lá, a roupa que veste, olha não sei o quê. Sabe por que ele faz isso? Porque ele vive debaixo de uma condenação. E quando você vive debaixo de uma condenação, a primeira coisa que você tem que fazer é condenar os outros. Gênesis capítulo 3:12. Olha o que Adão fez. Quando ele viu que ele estava com medo, com vergonha, a primeira coisa que ele fez foi acusar os outros. Ele falou: respondeu então Adão: a mulher que me destes, você é culpado, Deus. Sabe por que eu errei? Porque foi essa mulher que você me deu aí, ó. Se o Senhor não tivesse criado ela, eu não tinha feito isso não. A base da condenação é a consciência de si mesmo. Não tem nada pior na vida do que você ficar ocupado com você mesmo. Tem aquelas pessoas que gostam de introspecção. Pega um cafezinho, bota lá e fica assim, pensando nele, olhando nele, para a vida dele. Sabe, uma vez que você cede à vergonha, uma vez que você cede ao medo, você é enredado com a condenação através da acusação. Deixa eu contar uma história aqui para encerrar para você daqui a pouquinho. Eu gosto muito como era oferecido a expiação pelo pecado do povo de Israel. Como que era tirado o pecado do povo de Israel antes de Jesus vir? Como que era feito no Velho Testamento? O cara vivia lá no pecado dele, aí chegava no dia dele ir na igreja. Sabe o que ele fazia? Ele não vinha na igreja igual a gente vem, não. Cada um vinha com um cabritinho na mão. Era assim que era. E ele chegava com um cabritinho e entregava o cordeiro para o sacerdote. E o sumo sacerdote, ele pegava o cordeiro e ele avaliava o cordeiro. Ele não avaliava a pessoa. Presta atenção nessa história, que isso vai mudar tudo na sua vida. Ele não avaliava a pessoa, ele avaliava o cordeiro. Se o cordeiro fosse aceito, se o cordeiro fosse bom, de acordo com a lei, o ofertante também era aceito. Depois disso, o ofertante, ele colocava a mão sobre o cordeiro. Quando ele colocava a mão sobre o cordeiro, nesse instante acontecia duas coisas. Presta atenção. Os pecados do ofertante, daquele que levou o cordeiro, ele era transferido para o cordeiro. Quando ele colocava a mão, o pecado do ofertante, ele transferia para o cordeiro. E a justiça do cordeiro se transferia para o ofertante. Está entendendo? Ele chegava na igreja, ele levava um cordeiro. O sumo sacerdote olhava o cordeiro. Se o cordeiro não tinha mancha, não tinha defeito, aí ele aprovava o cordeiro. Quando ele aprovava o cordeiro, ele aprovava o ofertante. E aí, quando estava aprovado, antes de matar o cordeiro, o ofertante ia lá e colocava a mão sobre o cordeiro. Quando ele colocava a mão sobre o cordeiro, duas coisas aconteciam. O pecado do ofertante passava para o cordeiro e a justiça do cordeiro transferia para o ofertante. E logo em seguida, o cordeiro era morto. E os pecados do ofertante
era purificado e ele ia embora completamente justo diante de Deus. Era assim no Velho Testamento. Entendeu? Foi exatamente isso que aconteceu na cruz do Calvário. Foi exatamente isso que aconteceu. O problema é que ainda, por causa de ensinos errados, sabe, a gente acha que o Senhor está avaliando a gente para ver se nós somos aceitos. Nós ficamos achando que Deus está nos avaliando para ver se nós somos aceitos. Nada pode estar mais distante da verdade. Ele sempre vai olhar para o Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus, e o Cordeiro foi aceito, e o Cordeiro foi aceito diante de Deus, aleluia! Ele não vai olhar para você, ele vai olhar para o Cordeiro. Não é uma questão de quão bom você é uma questão de quão bom é o Cordeiro. Os olhos de Deus estão sobre o Cordeiro e não sobre você. Para de olhar para você. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Não é o quão bom você é o quão bom o Cordeiro é. Se Jesus é o Cordeiro, irmão, se Jesus é o seu Cordeiro, então pode ficar em paz. Você está perdoado, porque o Cordeiro foi aceito, e a nossos pecados foi transferido para Ele, e a justiça dele foi transferido para nós. Deixa eu te falar uma coisa. No céu só entra justo. No céu não entra ninguém que não for justo. E a sua justiça, por melhor que você seja, não é padrão para entrar no céu. Porque o padrão para entrar no céu é a justiça de Cristo, não a sua, não a minha. Sendo assim, qualquer um de nós não entraríamos no céu pela nossa justiça. Nós só vamos entrar no céu porque nós se tornamos justos através do sangue de Jesus, que purgou os nossos pecados e nos purificou. Talvez você está achando que quando você chegar no céu você vai ser justo. Não, você só vai entrar no céu porque você já é justo. E essa justiça, ela veio através do sacrifício de Jesus na cruz. Apocalipse capítulo 12, verso 9 e 10, fala que o diabo é o acusador. O diabo é o acusador. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados para a terra. Então ouviu uma forte voz do céu que dizia: agora chegará a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso. O diabo, ele é conhecido como o acusador. Sabe o que o diabo está fazendo agora, nesse momento? Te acusando. O diabo, ele é ladrão, mas a Bíblia não fala. O diabo rouba, mas a Bíblia não fala que ele é ladrão. O diabo mata, mas a Bíblia não fala que ele é assassino. O nome dele na Bíblia é acusador, porque o trabalho dele procede nos acusar, para trazer condenação em nossas vidas. Culpa e condenação e acusação são as ferramentas malignas de trabalho do diabo. Essa é a obra do diabo. O diabo passa o dia inteiro te acusando. Você não orou o suficiente, você não leu o suficiente, você não foi bom o suficiente, você não amou o suficiente, você não perdoou o suficiente. Quando você faz alguma coisa boa, não é bom o suficiente, você ainda tem que melhorar. E quando você faz algo ruim, ele fica te acusando o tempo todo. Porque essa é a obra do diabo. Ele sempre vai vir para fazer você se sentir culpado. Por que você não pensou melhor? Por que você não foi um pai melhor? Por que você não foi uma mãe melhor? Por que você não foi um provedor melhor? Por que você não foi um membro melhor da igreja? Por que você não liderou? Ele sempre vai fazer você sentir culpado, para você ficar doente. É o diabo que procura criar em nós o hábito de sempre achar um culpado. Já reparou? Que a gente sempre tenta achar um culpado?
A gente está jogando bola lá no nosso futebol de sexta-feira. Aí o irmão faz alguma coisa, eu chamo ele assim, vem cá. Não faz isso não. Não, mas é por causa dele. Eu fiz isso porque ele fez aquilo. Toda vez que você quer arranjar um culpado, você está fazendo o trabalho de Satanás. Sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque fulano faz isso. Lá no livro de João, capítulo 9, diz que os discípulos estavam andando e eles olharam e viram um cego. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou foi os pais deles? Só que Jesus não é condenador. Por isso Jesus respondeu de uma forma diferente para eles. Disse assim, nenhum dos dois. Jesus não acusou nem ele, nem os pais deles. Sabe por quê? Porque essa função é do diabo. Toda vez que você acusa alguém, você está sendo instrumento de Satanás. Jesus falou, nem ele, nem os pais deles. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Quando houver um problema na sua vida, deixa eu te falar uma coisa. Não culpa ninguém não. Simplesmente enfrente. Não pergunta de quem é a culpa. Nós gostamos de culpar os outros pelos os diferentes tipos de problemas que nós temos. Tem pessoas que culpam até os antepassados. Sabe por que eu sou assim? Porque meu avô era assim. E aí passou para o meu pai chegou em mim. Nós precisamos aprender a lidar como Jesus. Não interessa de quem é a culpa. Esse problema é uma oportunidade para Deus mostrar a glória sobre a minha vida. Não importa quem errou no serviço, mas sabe o que vai acontecer? Esse problema é uma oportunidade para Deus manifestar a glória dele aqui nesse serviço. Só existe um jeito de você vencer a condenação. A gente só vence a condenação pelo sangue do Cordeiro. A principal razão pela qual o sangue foi derramado na cruz, eu sei que você usa o sangue de Jesus para um monte de coisa. Você usa o sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus você vai ser curado. Pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus repreende esse demônio. O sangue de Jesus faz isso, eu sei que você usa e é bom. Mas a principal função que o sangue de Jesus foi derramado na cruz, foi para poder perdoar os nossos pecados. Foi para poder nos purificar. O sangue, ele oferece proteção contra toda acusação. Se você entender que o sangue te fez justo, se você entender que o sangue já perdoou todos os seus pecados, então você está protegido contra toda acusação. O diabo pode falar para você assim, você não orou o suficiente, não tem problema, o sangue de Jesus me cobre. Ah, você não foi um bom pai, não tem problema, eu vou melhorar, mas o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Ah, você fez isso, aquilo, não tem problema, mas o sangue de Jesus cobriu meus pecados. Quando você entender que o sangue de Jesus te cobre em todas as suas vidas, você nunca mais vai receber acusação. Mateus capítulo 26 e 28, olha que legal. Mateus 26, pois isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados, aleluia. Quando você entender que o sangue de Jesus, ele é poderoso. Mateus 26, 28. Por isso, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue da nova aliança, ele foi derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, para o perdão dos nossos pecados. Quando você ouvir a voz do acusador, lembre-se agora que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, não existe mais nenhuma condenação. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o diabo começar a te acusar, fale para ele do sangue, fale para ele que não tem mais nenhuma condenação sobre a sua vida. É preciso você entender isso. É por isso que Isaías capítulo 54, verso 17, diz que nenhuma arma forjada, nenhuma arma feita contra ti prosperará, e tu a condenarás toda língua que te acusar em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito que procede de mim, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada vai prevalecer contra você, nenhuma língua de juízo vai prevalecer contra a sua vida. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, ele perdoou todos os seus pecados, amém? Oh, você crê nisso, amado? Você crê nisso?
Aleluia. O diabo está sempre tentando levantar a sua língua contra nós, sempre tentando levantar juízo. Mas agora não há mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Essas são as 3 raízes que o diabo usa para atacar a vida de todas as pessoas: a culpa, o medo e a condenação. A culpa, o medo e a condenação. Essas são as raízes de todos os males, de todas as enfermidades. Ouça o que eu vou te falar aqui para mim. Ouça o que eu vou te falar para você nessa noite. A raiz de toda enfermidade está na culpa, no medo ou na acusação. Se aprendermos a removê-las, nós vamos desfrutar de uma vida abundante. Nós vamos aprender a reinar em vida. Sabe, nessa noite, você que veio aqui, talvez o diabo tenha falado para você que você nunca ora o suficiente. Talvez você que vem aqui nessa noite, você olha para as outras pessoas e fala assim: o diabo mostra para outras pessoas e fala assim: você não é crente igual ele, igual ela. Talvez o diabo fala para você assim: você trabalhar no encontro com Deus, você não pode não, você não consegue, você não pode. Você liderar, você está no ministério de louvor, você não pode. Talvez você que está aqui nessa noite, você tem carregado essa culpa diante de você, essa vergonha, esse medo, porque você não entendeu ainda o tanto que Deus te ama. Talvez você olha para você e fala assim: se eu fizesse mais isso, se eu fizesse mais aquilo, se eu conseguisse orar. Você já reparou que na virada do ano, todo mundo coloca um monte de alvos, aí quando chega em janeiro, fevereiro, março, já desistiram dos alvos? Porque ela fala assim: eu não vou conseguir mesmo, vamos chutar o pau da barraca. Sabe o que é isso? Você ainda não teve revelação do quanto Deus te ama. Quando Deus falou que te amava, não é pelo que você vai fazer por Ele. Eu posso estar pregando aqui em cima, e ter menos revelação do amor de Deus do que você que está aí sentado aí. Deus não me ama mais porque eu estou aqui pregando. Se você entender o quanto você é amado, não vai ter condenação sobre a sua vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus já nos tornou uma nova criatura, já nos perdoou de todos os nossos pecados. Sabe por que as pessoas não crescem nas igrejas? Sabe por que as pessoas vivem pedindo oração nas igrejas? Pastor, ora por mim. Fulano, ora por mim. Sabe por quê? Porque elas vivem debaixo de uma condenação. Elas não se sentem dignas de pedir a Deus. Então ela pede alguém para pedir por ela. Isso é vida cristã? Você acha que isso é vida cristã? Viver debaixo do medo? Viver debaixo da condenação? Viver debaixo da culpa? Nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer nos tornar pessoas livres. A lei, a religião, sempre vai condenar o melhor de você. A religião sempre vai dizer que o que você está fazendo não é suficiente. Mas a graça de Deus sempre vai abençoar o pior de você. Sabe o que Deus está querendo fazer nessa noite? Colocar as sandálias nos nossos pés. Deus nessa noite Ele está quebrando a lei. Nós éramos sim para ser apedrejados. Nós éramos sim porque nós éramos filhos rebeldes. Mas sabe o que Jesus, Deus está fazendo? Ele está correndo o nosso encontro, colocando as sandálias nos nossos pés, colocando o anel no nosso dedo e dizendo assim: meu filho, eu te amo tanto, tanto, tanto. Feche os seus olhos nessa noite.
Repreenda na sua mente toda a condenação. Espírito Santo, nós oramos o Senhor nessa noite. Nós oramos o Senhor nessa noite para que a liberdade do Teu Espírito possa fluir nas nossas vidas aqui. Espírito Santo, traz luz nessa noite. Traz revelação nessa noite do quanto nós somos amados de Deus. Traz revelação nessa noite do quanto nós valemos para Deus. Pai, os ensinos errados que diziam que nós só seríamos aceitos, Pai, nós repreendemos esses ensinos errados em nossa mente. Sabe por que nós somos aceitos, Pai? Porque o Senhor olhou para o Cordeiro e o Cordeiro foi aceito. E nós colocamos a nossa vida na vida do Cordeiro, e os nossos pecados foram transferidos para o Cordeiro, e a justiça do Cordeiro foi transferida para nós. Por isso nós somos livres, Pai. Fale para Deus nessa noite. Fale para Deus nessa noite. Fale para Deus nessa noite, agradeça a Ele, porque o sangue de Jesus perdoou todos os seus pecados. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sabia disso? Sem o seu amor, vamos ficar de pé. Sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer. Você crê nisso? Fale isso bem alto. E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus está sempre de braços abertos para você. Saia daqui nessa noite sabendo que você é amado. Vamos cantar de novo essa canção. Que canção inspirada por Deus. Aleluia. Mesmo sendo assim, Talvez você já cantou essa música tantas vezes, pecador, Deus não tinha consciência da revelação dessa música. mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Ele te ama. Deus me ama. Fale, eu sou amado de Deus. Isso quebra toda acusação, toda condenação. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Aleluia! Sem o seu
culpa, não aceite medo, não aceite acusação sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre você, o sangue de Jesus está sobre você, meu amado. O Cordeiro foi aceito, o Cordeiro foi aceito, e os nossos pecados foram perdoados. Você nessa noite, mas antes de eu orar por você nessa noite, eu quero te falar só mais uma coisa. A religião é sempre assim: vem que Jesus te aceita como você está, e realmente Jesus te aceita, porque Ele quer mudar a sua natureza. Mas depois que a pessoa vem, a religião diz assim: agora é com você. Agora você tem que se virar. E coloca aquele peso sobre a pessoa. Se a sua natureza foi mudada, você agora é ovelha. Quando você cair na lama, sabe o que Deus vai fazer? Vai estender a mão para te tirar. Ele não vai te acusar. Muitos crentes estão desviados aí fora, porque eles não aguentaram a religião. Muitos crentes estão desviados aí fora, porque a religião para eles era pesada. E é mesmo. Eles não conseguiam obedecer os mandamentos. Mas servir a Deus não é obedecer mandamento. Servir a Deus é entender que você é amado de Deus. E quando você entende que você é amado de Deus, esse amor enche o seu coração. E aí sabe o que você faz? Você obedece os 2 maiores mandamentos que existem. Você ama a Deus porque Ele te amou. É o maior mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Depois Jesus falou assim: e aí você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. A lei se resume nesses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar a Deus? Uma lei? Não. Você vai amar a Deus porque você entende que Ele te amou primeiro. Isso enche o seu coração. E quando isso enche o seu coração, olha para a pessoa que está do seu lado aí agora. Olha para ela. Fala assim, assim, fala para ela assim, assim fica fácil te amar. Você já viu que na religião é uma competição danada? Na religião é irmão tentando tomar o cargo de irmão, é irmão tentando derrubar o irmão, é irmão tentando acusar o irmão. Existe até reuniões mensais só para tratar dos problemas dos irmãos, para acusar os irmãos. Isso é a religião. Mas a graça de Deus, primeiro, você conhece o tanto que Deus te ama. E aí você é encharcado por esse amor. E aí você passa a amar a Deus, não porque você ama a Deus, é porque Ele te ama tanto que você começa a amá-lo. Porque o texto diz que não fomos nós que amamos Deus, foi Ele que nos amou primeiro. Isso vai enchendo o seu coração. Aí quando você olha para o irmão do lado e fala assim: cara, parece que eu nasci do seu lado, conheço você há 200 anos, eu te amo. E quando você ama o irmão, você para de tentar culpá-lo das coisas, porque não tem mais acusação. Ei, pessoal do futebol, para de dizer que é o irmão que te tira da bênção. Não, é você. É você. Se você for encharcado pelo amor de Deus, quando você fizer uma falta lá que não foi, é seu. A lateral é minha, é sua. Porque quem está encharcado com amor, você já viu a esponja seca e a esponja molhada? Tem crente que é a esponja seca, tem crente que é a esponja molhada.
Tem crente que a esponja seca. Você coloca uma gotinha de água aqui, ó. A esponja seca bate aqui em cima e chupa tudo. Tem crente que a esponja seca. Onde ele chega, ele chupa tudo. Ele é seco, ele é árido, não tem vida. Mas tem crente que é esponja molhada. Você chega na esponja molhada, você toca nele assim, sai água. Você toca nele, sai água para todos os lados. Sabe por quê? Porque ele está encharcado do amor de Deus. Ele está encharcado do amor de Deus porque ele sabe que ele é amado. Ele sabe que é amado, então você toca nele e sai amor. Você toca nele e sai graça. Você toca nele, ele não te acusa. Ele fala assim: eu te amo, meu irmão. Nessa noite decida se você quer ser esponja seca. A religião te torna esponja seca, mas a graça te torna esponja molhada. A religião está sempre te sugando, mas a graça está sempre olhando o que Deus fez por você. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Se você nessa noite deseja sair daqui sem culpa, sem medo, sem acusação: pastor, mas o que eu fiz é muito grave, irmão. Não há nada maior do que o sangue de Jesus. Não há nada maior do que o sangue de Jesus que não possa perdoar o seu pecado. Pastor, mas a minha mente passa um monte de besteira. Não há nada maior do que o sangue de Jesus. Ele vai te purificar nessa noite. Pastor, falaram para mim que eu não ia dar em nada. Deixa eu te falar, não há nada maior do que o sangue de Jesus. Ele morreu porque você é precioso. O diabo tem dito: vem cá, meu irmão, vem cá. Você que gritou, que é você mesmo, vem cá. Vem cá, corre. Sobe aqui. Esses dias acabou o culto aqui. Talvez você vê o Celhão assim, né? Celhão, homem de Deus, irmão. Há uns 2 domingos atrás acabou o culto aqui, tarde. Acabou o culto aqui, nós ficamos aqui até tarde. O Celhão ficou aqui comigo. E aí eu falei para ele assim: Celhão, como é que você apareceu aqui? Já tinha alguns domingos que ele vinha aqui, eu nunca tinha perguntado ele. Aí nós começamos a ouvir as músicas dele, que ele tem umas músicas. Nós baixamos as músicas e a gente ouve, né? Tem uma que eu gosto muito, que fala que ele ama o seu pastor, né? E a pastora. E a gente ouve mesmo. E aí eu falando para ele assim: Celhão, como é que você apareceu aqui? De onde você veio, cara? E ele falou assim: pastor. Aí ele contou como que ele te conheceu aqui. Ele falou assim: eu cheguei aqui, pastor, eu estava querendo me suicidar, eu ia tirar minha vida. Eu ia tirar minha vida. E eu já não tinha mais esperança, porque ele já estava cansado da religião. Sabe o que aconteceu aqui com ele? A graça entrou no coração dele. A graça entrou no coração dele. Ele entendeu que ele é amado de Deus. Não é isso? Sim. Onde é que você vai cantar aqui? Na hora que você mandar. Vou levar ele para o encontro agora, vai ser tremendo lá. Como é que é? Eu sou velho, eu não sei fazer isso não. Sabe o que você precisa? Da graça de Deus sobre a sua vida. Você vai descobrir que aqui é o melhor lugar para viver. Deixa eu orar por você nessa noite. Espírito Santo, nós sabemos que a palavra do homem só pode ser instrumento. É o Senhor que toca os corações. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, abre os nossos olhos, nos liberta de todo medo, de toda culpa e de toda condenação. Satanás, ouça o que eu estou te falando aqui pelo poder do sangue de Jesus. Você não tem mais poder sobre a minha mente.
você não tem mais poder de me causar medo, você não tem mais poder de trazer culpa, você não tem mais poder de trazer condenação. A palavra de Deus diz que você é o acusador, mas sobre a minha vida não existe mais nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Sobre a minha vida não existe mais nenhuma maldição, e eu te repreendo pelo poder do sangue